Agora nós vamos passar os depoimentos das entidades. Eu só queria falar uma coisa, lógico que eu não preciso falar nada em favor do Major Olímpio, porque ele é suficientemente, mas eu queria até contar uma coisa que as pessoas talvez não saibam. Quando houve uma manifestação de policiais civis, uma manifestação pacífica, na porta do Palácio do Governo, por uma reivindicação salarial, o Major Olímpio fez uma mediação, não é bem o seu perfil, mas ele impediu que houvesse um massacre, porque o governador do estado ordenou que houvesse uma repressão aos policiais civis. Ia ser um confronto armado sem precedentes. O major estava lá, junto com o comando de greve, e fez uma mediação, e a tragédia não ocorreu. Se você não tivesse feito nada na vida, esse fato justificaria a sua atuação política, meu major? Vamos lá. Então, vamos com a palavra o Leonardo Cordeiro. Oi. Bom dia a todos os presentes. Eu queria primeiro já tentar, enfim, responder ao major e ao deputado. Eu acredito que o que a gente está reivindicando aqui é um pouco diferente do que é apresentado no projeto. Acho que o deputado falou muito bem quando ele disse que o projeto é voltado para a minimização do uso das armas letais. E a gente está pedindo aqui outra coisa que não está nem nesse projeto, e é isso que a gente quer incluir nesse projeto, e acho que o major, inclusive, apontou a necessidade disso acontecer. A gente quer a regulamentação do uso das armas de baixa letalidade, das armas menos letais. Isso não é exatamente a intenção, eu entendi que não é a intenção, não foi a primeira intenção do deputado no projeto, mas é o que a gente veio pedir hoje. A gente espera sair daqui com algum tipo de trabalho nesse sentido. Eu acredito que isso é extremamente necessário, e eu vou tentar usar o que aconteceu comigo para explicar isso. Acho que em fevereiro desse ano, a gente teve uma jornada grande desde o começo do ano de luta contra o aumento da passagem. Eu sou do movimento Passe Livre. A gente teve uma grande manifestação na frente da prefeitura, acho que, se não me engano, 17 de fevereiro, alguma data dessa em fevereiro, onde eu estava lá, estava tocando. Era uma manifestação pacífica. Depois de alguns instantes, a repressão começou por parte da Polícia Militar. Foi formada a linha da tropa de choque da Força Tática, e foi iniciada a repressão. E, bom, foi falado aqui que ela não é institucionalizada, sobre isso eu não sei mesmo, mas houve ordem para que acontecesse essa repressão. Ela foi organizada, não foi uma ação de um policial. Então, existiu uma ordem para que aquele armamento fosse usado, para que aquelas coisas acontecessem. Isso não saiu, não estava dependendo ali da individualidade de cada policial. Ou eu espero que não, senão tem alguma coisa muito errada acontecendo com a nossa força policial. Eu estava, então, tocando caixa ainda nessa hora, quando começaram a serem atiradas as primeiras balas de borracha, a curta distância. O comandante da operação, inclusive, aparece atirando num vídeo da Globo. Então, logicamente, existia uma ordem. Eu corri, me posicionei a uma distância onde eu encontrei outros amigos, companheiros. Tinham sido amigos que talvez fosse a primeira ou segunda manifestação deles, amigos da minha escola. Eu sou secundarista, estudante secundarista. Encontrei-os lá, parei para fechar minha mochila e para orientá-los a se afastar, porque eles estavam desorientados. Nisso a gente formou um grupo na lateral. Tinha rua no viaduto do Chá, as pessoas estavam correndo para longe da repressão, algumas se posicionaram atrás da linha também. A gente formou um grupo na lateral, eu já não estava mais tocando, guardei minhas baquetas na mochila, estava ajeitando as coisas, tentando orientar as pessoas muito nervosas, eu tentando manter a calma, quando uma bomba de efeito moral eu não sei por que chama só efeito moral, porque não tem só efeito moral, não. Quando uma bomba explodiu no meio do nosso grupo, apareceu ali 10 metros, eu acho, né? Pelo menos o fabricante tem a especificação de 10 metros, a bomba explodiu no meio do nosso grupo. E tem um treinamento, então eu acho que ela foi atirada, ela foi mirada. Se eles atiraram sem olhar, eu acho que é um problema também. Isso tinha que ser corrigido. O Eduardo Portela e Silva.
Boa tarde a todos e a todas. Vou procurar ser breve aqui com o meu relato, até para deixar tempo para os outros companheiros e companheiras que vierem dar os seus relatos aqui. Eu fui atingido por uma bomba de efeito moral nas manifestações pela derrubada do veto do governador Geraldo Alckmin a um repasse que viria para a educação. Isso foi em 2005. E as manifestações, elas já tinham acontecido, a gente já tinha marchado até a Paulista outras vezes, e nesse dia a gente tinha decidido também por marchar até a Paulista, saindo aqui da frente da Assembleia. Tínhamos estudantes, professores e funcionários dentro aqui da Assembleia e uma parte que ficou fora, porque fomos impedidos de entrar ao prédio. Então, diante disso, os estudantes decidiram por marchar até a Paulista, ali pela Pedro Álvares Cabral, subindo a Brigadeiro. E a repressão ela foi implacável, né? Aqui se falou muito no princípio da proporcionalidade, e eu acho que existe esse princípio da proporcionalidade, mas da proporcionalidade inversa. Eu me lembro muito bem que estava a tropa de choque, havia cavalaria e uma unidade que eu não sei o nome, que é a polícia com cachorro. Alguém pode me ajudar? E essa era a mais sombria de todas, porque elas ficavam escondidas entre as árvores, né? Então aquilo dava tudo... Até estou tremendo só de lembrar aqui, né? E, bom, como o relato do Leonardo, os manifestantes já estavam dispersos. A hora que cai a primeira bomba, o pessoal corre. E eu fui atingido quando estava correndo, por entre carros. A bomba que me atingiu, ela bateu antes na janela de um ônibus, que estava fechada, porque os estudantes foram antes passando. Nós fomos avisando os motoristas mais curiosos que fechassem as janelinhas dos carros, porque estava chovendo bomba. Então, quer dizer, se cai dentro de um ônibus, o que acontece, né? Então, esse é o meu relato. A bomba estourou no meu pet, tomei ponto. Acho que isso não foi tão grave quanto o da Márcia, mas que deixou, assim, cicatriz, sequela emocional, enfim. Então, esse é o meu relato. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Agora eu quero nós vamos ouvir o Pablo Hortolano. Hortolano, né? Desculpe. Hortelado. Desculpe. É o Hortelado, tá quase certo. Queria agradecer aqui a Assembleia Legislativa pela audiência, que é muito bem-vinda. Queria dar um depoimento como manifestante em algumas ocasiões. Eu, infelizmente, mais de uma vez fui vítima do uso abusivo de armamentos menos letais e sempre exercendo um direito constitucional, que agora é reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, né, do direito de reunião, direito de liberdade de expressão. Nunca fazendo nenhum ato ilícito e sempre sendo tratado pela força policial de uma maneira abusiva, não é como se nós estivéssemos cometendo um crime, nós fôssemos uma gangue, nós estivéssemos fazendo, não é, frequentemente esse uso. O deputado Major Olímpio fez uso da expressão quebra da ordem. Isso não é quebra da ordem, a nossa ordem é democrática. As pessoas têm o direito de se manifestar e de se reunir. O que eu vejo como manifestante, continuamente, na forma como a Polícia Militar age, tanto a tropa de choque como a força tática, que frequentemente é chamada para reprimir esse tipo de manifestação, é o uso que eles sempre retiram a identificação, já preparando o abuso da violência policial, sempre retiram. Eles atiram as balas de borracha acima da cintura e atiram as bombas de conclusão, que efeito moral é um eufemismo. Isso é uma bomba que explode, não é? O exemplo da Márcia, o meu exemplo também, mostram que elas são muito danosas à integridade física das pessoas, não é? Elas são atiradas no meio da manifestação, no pé das pessoas. Eu fui vítima de para dar meu depoimento pessoal, eu fui vítima de uma dessas bombas de conclusão, que não são de efeito moral, porque elas machucam, elas soltam estilhaços, que foi arremessada na minha perna, ela rompeu, estourou uma calça jeans, eu tive 2 fraturas expostas,
uma na perna, muito parecida com a da Márcia, uma no dedo, eu quase perdi a ponta do meu dedo. E como você vê, não é apenas a falta de uso técnico, violando os procedimentos, é toda uma atitude extremamente agressiva, nos tratando como criminosos. Nessa mesma manifestação, isso já faz 10 anos, uma manifestação contra a assinatura da ALCA, do Acordo de Livre Comércio das Américas, que inclusive terminou não sendo aprovado por efeito dessas manifestações no exercício dos nossos direitos democráticos. Nessa ocasião, 100 pessoas fizeram o exame de corpo de delito. Aproveito, eu não sei se está mais presente o ouvidor da polícia, mas naquela ocasião 100 pessoas fizeram exame de corpo de delito porque elas sofreram abuso da força policial. Até hoje eu não sei de nenhuma sanção por parte da polícia desses abusos em massa documentados que foram cometidos 10 anos atrás.